Enquanto enxugava as lágrimas no velório do meu único filho, ouvi a voz fria da minha nora atravessar o silêncio da sala. Amanhã você tem que sair desta casa. Vendi tudo e vou começar uma vida nova. Fiquei paralisada. Ainda havia pessoas assinando o livro de condolências, e mesmo assim, ela escolheu aquele momento, o último adeus ao meu André, para me apunhalar com essas palavras cruéis. Engoli o nó na garganta. Não queria transformar a despedida do meu filho em uma cena vergonhosa. Só queria que ele descansasse em paz, pelo menos no seu último dia nesta terra. Mas o golpe final veio dias depois, durante a leitura do testamento. Vanessa, com um sorriso zombeteiro, sussurrou: "Espero que você goste de viver nas ruas, porque não vai receber nem um centavo." O que ela não imaginava é que o destino tinha outros planos. No instante em que o advogado abriu o envelope, o karma finalmente bateu na porta dela, e aquele sorriso desapareceu num piscar de olhos. Mas antes de continuar, se inscreva no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Meu nome é Beatriz Silva, tenho 73 anos e vivi quase toda a minha vida em Belo Horizonte. A história que vou contar aconteceu há 6 anos, quando eu tinha 67. Foi quando perdi meu filho André e minha vida virou de cabeça para baixo. Naquela época, eu já era viúva há 8 anos. Tinha perdido meu marido Fernando por um ataque cardíaco, ficando sozinha com nosso filho André. Depois que Fernando se foi, vendi nossa casa grande no bairro Nobre e usei o dinheiro para ajudar André e sua esposa Vanessa a comprarem a casa onde todos nós moraríamos. Foi um acordo familiar. Eu contribuiria financeiramente e ajudaria com as tarefas domésticas e com a criação do meu neto Gabriel. "Mãe, esta casa sempre será o seu lar também", me disse André naquele dia, enquanto assinávamos os papéis. O sorriso sincero dele acalmou qualquer preocupação que eu pudesse ter sobre não colocar meu nome na escritura. Afinal, que filho expulsaria a própria mãe de casa? Nos primeiros anos, tudo parecia funcionar bem. Eu cozinhava quase todas as noites, mantinha a casa limpa, buscava Gabriel na escola e cuidava do jardim que se tornou o mais bonito da vizinhança. Não me importava fazer essas tarefas. Era minha maneira de contribuir com a nossa família. Mas as coisas começaram a mudar sutilmente depois que André foi promovido. Vanessa começou a fazer comentários. "Beatriz, você realmente precisa usar o liquidificador tão cedo? Ou então, acho que essa casa está ficando pequena para 3 adultos, não acha?" Comentários pequenos que, sozinhos, pareciam inofensivos, mas juntos formavam um padrão que eu ignorei por amor ao meu filho e ao meu neto. Então, numa manhã comum de quarta-feira, recebi a ligação que mudaria tudo. André, meu menino de 42 anos, tinha sofrido um aneurisma cerebral enquanto estava no trabalho. Quando cheguei no hospital, ele já tinha partido. O velório foi 3 dias depois. A igreja estava repleta de flores e rostos conhecidos, todos em choque pela partida repentina de alguém tão jovem. Fiquei sentada na primeira fila, segurando a mão do pequeno Gabriel de 9 anos, tentando ser forte por ele enquanto meu próprio coração estava despedaçado. Foi quando o último convidado estava saindo que Vanessa se aproximou. Seu elegante vestido preto contrastava com seus olhos secos e calculistas. Ela esperou até que estivéssemos relativamente sozinhas, com apenas alguns parentes distantes ainda recolhendo seus pertences. "Beatriz", disse ela, a voz baixa, mas firme. "Agora que André se foi, precisamos ser práticas. Amanhã você tem que sair da casa. Já tenho um comprador interessado e quero me mudar para o Rio de Janeiro com Gabriel." Fiquei paralisada. "Vanessa, acabamos de enterrar meu filho. Nosso filho. Como você pode pensar em vender a casa agora? E para onde você espera que eu vá?" O olhar dela era gelado. "Isso realmente não é problema meu, não é? A casa está no meu nome. Você deve ter economizado alguma coisa todos esses anos vivendo de graça." "De graça?" Minha voz falhou. "Eu dei R$180 mil para a entrada desta casa, sem contar tudo que faço diariamente, sem nenhum comprovante." "Foi um presente para o seu filho, não para mim." Ela interrompeu, dando de ombros. "E agora ele se foi."
Antes que eu pudesse responder, Vanessa se afastou para falar com seu irmão Marcelo, que me lançou um olhar desagradável do outro lado da sala. Fiquei sentada com as mãos tremendo, incapaz de compreender a crueldade daquele momento. Naquela noite, sozinha no quarto que ocupava há 5 anos, não consegui dormir. Lembrei de todas as pequenas pistas que havia ignorado. Vanessa escondendo correspondências de André, conversas abruptamente interrompidas quando eu entrava na sala. Documentos rapidamente guardados em gavetas. Eu tinha sido ingênua, confiando na proteção do meu filho, sem pensar no que aconteceria quando ele não estivesse mais aqui. Na manhã seguinte, Vanessa bateu na porta do meu quarto às 7h30. "Preciso que você saia antes do meio-dia", anunciou friamente. "O corretor de imóveis vem fotografar a casa à 1 da tarde. Vanessa, por favor", supliquei, "ajudei a pagar esta casa. Para onde você espera que eu vá tão rápido?" Ela suspirou impaciente. "Existem abrigos para pessoas da sua idade, ou talvez algum dos seus amigos possa ajudar. Francamente, Beatriz, você deveria ter se preparado melhor para a velhice, em vez de depender do meu marido." "Do meu filho", corrigi, sentindo uma raiva que raramente experimentava. "E esta casa também é parcialmente minha." "Prove", ela me desafiou com um sorriso arrogante nos lábios. "Seu nome está em algum documento? Algum contrato? Não? Então você tem até o meio-dia." Não discuti mais. Em vez disso, comecei a arrumar minhas coisas, colocando tudo o que podia em 4 malas grandes e algumas caixas. Fotos de família, lembranças de Fernando, presentes que André me deu ao longo dos anos, tudo que conseguia carregar. O resto, incluindo móveis que eu havia trazido da minha antiga casa, teria que ficar. Enquanto arrumava, ouvi Vanessa ao telefone com alguém, provavelmente o irmão dela. Finalmente me livrei dela. Ela riu. "Você não vai acreditar quanto estão oferecendo pela casa. Com o seguro de vida do André, nunca mais vou precisar trabalhar." Aquela velha idiota realmente acreditou que era parte da família. Essas palavras me feriram profundamente, mas também acenderam algo em mim, uma determinação que eu não sabia que tinha. Terminei de arrumar minhas coisas, coloquei tudo no meu carro velho e olhei pela última vez para a casa que ajudei a comprar. A casa onde pensei que viveria meus últimos dias. Gabriel correu até mim antes que eu entrasse no carro. "Vó, para onde você vai? Por que está levando todas as suas coisas?" Os olhos inocentes dele estavam vermelhos e inchados. Abracei ele com força, sentindo as lágrimas queimarem. "Vó precisa ir embora por um tempo, meu amor, mas prometo que vamos nos ver de novo em breve. Cuide da sua mãe, está bem?" Ele assentiu, sem entender realmente o que estava acontecendo. Entrei no carro com o coração partido, sem saber para onde ir ou o que fazer. Mas enquanto dirigia pelas ruas familiares de Belo Horizonte, uma memória começou a surgir na minha mente. Algo que André tinha me dado 3 meses antes de morrer. Uma pequena caixa. E dentro dela, talvez, a resposta para tudo. Dirigi até um hotel barato, na região central de Belo Horizonte. O quarto era pequeno, com cheiro de mofo e uma cama que rangia a cada movimento. Mas era tudo que eu podia pagar naquele momento. Sentei na beirada da cama e deixei as lágrimas finalmente caírem. Não apenas pela perda do meu André, mas pela crueldade de Vanessa, pela injustiça de tudo. Foi então que me lembrei. A caixa. 3 meses antes de morrer, André tinha aparecido no meu quarto com uma pequena caixa de madeira nas mãos. "Guarda isso para mim, mãe. Não conte para ninguém que você tem." "Um dia pode ser importante", ele disse, com uma expressão séria que na época achei estranha. Pensei que fosse apenas alguma lembrança sentimental, talvez algo do pai dele. Com as mãos tremendo, abri minha mala e procurei entre minhas roupas até encontrar a caixa embrulhada num lenço. Meu coração batia forte quando abri a tampa. Dentro havia uma chave prateada com uma etiqueta. Cofre 247, Banco Nacional. Senha, aniversário da vovó. Junto com a chave, um cartão de visitas, Dr. Antônio Souza, advogado, e uma nota manuscrita com a letra de André que fez meu coração apertar. "Se algo acontecer comigo, procure o Dr. Souza imediatamente. Mãe, confie nele. Ele sabe de tudo."
Um arrepio percorreu minha espinha. André sabia? Ele tinha previsto que eu precisaria de proteção? As mãos tremiam tanto que quase deixei cair a chave. Pela primeira vez desde a morte do meu filho, senti uma pequena chama de esperança acender dentro de mim. Na manhã seguinte, assim que o banco abriu, estava lá na porta. A gerente me conduziu até a sala de cofres com um sorriso profissional. Digitei a senha, a data de aniversário da minha mãe, e o cofre 247 se abriu com um clique. Dentro havia um pendrive, vários envelopes lacrados, fotografias e documentos organizados em pastas. Minhas mãos tremiam enquanto pegava tudo. O que você estava guardando aqui, meu filho? Voltei para o hotel e imediatamente liguei para o Dr. Souza. Sua secretária atendeu, mas quando mencionei o nome de André e disse que tinha o conteúdo do cofre, ela me passou direto para ele. Senhora Beatriz. A voz dele era gentil, mas urgente. Estava esperando sua ligação. André me disse que se algo acontecesse com ele, a senhora encontraria a chave. Pode vir ao meu escritório agora? 1 hora depois, estava sentada numa poltrona confortável no escritório dele, um homem de uns 50 anos com cabelos grisalhos e olhar honesto. Ele fechou a porta e pediu que eu mostrasse tudo o que havia no cofre. Coloquei tudo sobre a mesa. Ele inseriu o pendrive no computador e seu rosto ficou cada vez mais sério conforme abria os arquivos. Senhora Beatriz, preciso que se prepare para o que vou contar. André era meu cliente há 2 anos. Ele me procurou quando começou a suspeitar que algo muito errado estava acontecendo. Suspeitar do quê? Perguntei, minha voz quase um sussurro. Ele respirou fundo. Vanessa e o irmão dela, Marcelo, estavam desviando dinheiro da empresa familiar. André descobriu por acaso quando notou inconsistências nos relatórios financeiros. No começo, achou que fosse erro contábil, mas quanto mais investigava, mais provas encontrava. O Dr. Souza abriu uma pasta e me mostrou documentos. Transferências bancárias para contas fantasmas, notas fiscais falsas, contratos fraudulentos. Tudo meticulosamente registrado e organizado pelo meu André. Eles desviaram mais de 2 milhões de reais ao longo de 3 anos, ele continuou. André contratou um investigador particular e descobriu que Vanessa e Marcelo planejavam muito mais do que apenas roubar. Eles queriam controle total da empresa e dos bens. Senti meu estômago embrulhar, mas André nunca me contou nada. Ele queria proteger a senhora, disse o Dr. Souza gentilmente, e também estava juntando provas irrefutáveis antes de agir. Infelizmente, o aneurisma veio antes que ele pudesse fazer a denúncia formal. Abriu outro envelope e me mostrou fotografias. Vanessa e Marcelo em restaurantes caros, viagens internacionais, compras de luxo, tudo financiado com o dinheiro desviado. Havia também prints de conversas entre eles no celular, planejando como conseguiriam afastar André da empresa. Tem mais, senhora Beatriz. O Dr. Souza me olhou nos olhos. André fez um testamento. Um testamento secreto que Vanessa não sabe que existe. Ele mudou tudo 2 semanas antes de morrer. Meu coração disparou. O quê? Ele previu que se algo acontecesse com ele, Vanessa tentaria deixar a senhora sem nada. Então tomou providências. A casa pode estar no nome dela, mas André tinha outros bens que Vanessa desconhece. Um apartamento que ele comprou sozinho antes de casar, investimentos em ações, uma conta poupança substancial. Tudo foi deixado para a senhora. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Mas por que ele não me contou? Porque queria que fosse surpresa caso algo acontecesse. E também porque, legalmente, é mais seguro assim. Vanessa não pode contestar um testamento que foi registrado em cartório com testemunhas. O Dr. Souza juntou os documentos. Marquei a leitura oficial do testamento para a próxima semana. Vanessa será notificada e deverá comparecer. E as provas contra ela e Marcelo? Perguntei. Isso, senhora Beatriz, será entregue às autoridades assim que o testamento for lido. André deixou instruções muito claras. Primeiro, garantir que a senhora ficasse protegida financeiramente. Depois, justiça. Passei os próximos dias naquele hotel,
olhando as provas que meu filho havia reunido com tanto cuidado. Cada documento, cada fotografia, cada extrato bancário era uma prova do amor dele por mim e da traição de Vanessa. André sabia que ela era capaz de me deixar na rua. E mesmo assim, ele preparou tudo para me proteger. Chorei muito naqueles dias. Chorei pela perda dele. Chorei de gratidão pelo cuidado dele. Chorei de raiva por Vanessa. Mas também senti algo crescer dentro de mim. Uma força que eu não sabia que tinha. Meu filho não me deixou desamparada. Ele lutou por mim até o fim. Na noite anterior à leitura do testamento, sentei na cama daquele hotel barato e segurei a foto de André que sempre carregava comigo. Obrigada, meu filho. Obrigada por me proteger mesmo quando não estava mais aqui. Amanhã, a justiça começará a ser feita. Mal podia imaginar que quando Vanessa ouvisse o que André deixou para mim, seu mundo inteiro desmoronaria. E que aquele sorriso arrogante que ela tinha no velório seria apagado para sempre. O karma estava apenas começando a cobrar sua conta. O dia da leitura do testamento amanheceu nublado, como se o próprio céu refletisse a tensão que eu sentia. Cheguei ao escritório do Dr. Souza 15 minutos antes do horário marcado, usando o meu melhor vestido preto, o mesmo do velório. Queria estar preparada para o que viria. Vanessa chegou pontualmente às 10 horas, acompanhada do irmão Marcelo e de um advogado particular. Ela usava roupas de grife, joias caras e um sorriso de quem já sabia o resultado da partida. Mal olhou para mim quando entrou na sala. "Sente-se ali, Beatriz", ela disse, apontando para uma cadeira no canto, como se estivesse dando ordens na própria casa. "Isso não vai demorar muito e você logo poderá ir procurar seu albergue." Marcelo riu baixinho ao lado dela. O advogado deles, um homem magro de terno cinza, abriu uma pasta e ficou esperando com ar entediado. Sentei onde Vanessa mandou, mas mantive a cabeça erguida. O Dr. Souza me lançou um olhar de encorajamento. "Muito bem, vamos começar", disse o Dr. Souza, ajeitando os óculos. "Estamos aqui para a leitura do testamento de André Fernando Silva, falecido no dia 15 de setembro deste ano." Ele abriu um envelope lacrado com o selo do cartório. Vanessa se acomodou na cadeira, cruzando as pernas com elegância estudada. Marcelo tamborilava os dedos na mesa, impaciente. Eu mantive as mãos entrelaçadas no colo, o coração batendo tão forte que tinha certeza que todos podiam ouvir. O Dr. Souza começou a ler. "Eu, André Fernando Silva, em pleno gozo das minhas faculdades mentais, deixo registradas aqui minhas últimas vontades. Primeiro, a minha esposa Vanessa. Deixo o seguro de vida no valor de R$100.000, os móveis da residência e o veículo em seu nome." Vanessa sorriu, satisfeita. "Apenas isso?", ela murmurou para Marcelo, mais alto o suficiente para eu ouvir. "Esperava mais, mas já está bom." O Dr. Souza continuou. "Deixo também a guarda do meu filho Gabriel, desde que sejam mantidas as condições de visita livre para minha mãe, Beatriz Silva. A casa na qual residíamos fica integralmente em nome de Vanessa, conforme a escritura já registrada." "Pronto", disse Vanessa, levantando da cadeira. "Já ouvimos tudo o que precisávamos." Ela olhou para mim com desprezo. "Espero que você goste de viver nas ruas, Beatriz, porque não vai ganhar um centavo. Meu cliente e a senhora já podem se retirar." O advogado dela também começou a recolher os papéis. Marcelo se levantou, passando a mão no cabelo com um sorriso vitorioso. Mas o Dr. Souza ergueu a mão. "Sente-se, por favor. Tem uma última parte do testamento." O tom dele fez Vanessa parar no meio do caminho. O sorriso ainda estava no rosto dela, mas algo nos olhos do Dr. Souza a fez voltar devagar para a cadeira. O advogado dela franziu a testa. "Prossigo com a leitura", disse o Dr. Souza, virando a página. "A minha mãe, Beatriz Silva, mulher que me deu a vida, me criou com amor e sacrificou tudo por mim. Deixo os seguintes bens que adquiri sem o conhecimento da minha esposa, usando recursos exclusivamente meus anteriores ao casamento e heranças familiares." Vanessa ficou pálida. "O quê?", ela sussurrou. "Primeiro", continuou o Dr. Souza,
O apartamento de 3 quartos localizado no bairro Lourdes, adquirido em 2015, avaliado atualmente em R$ 850 mil, com escritura já registrada em nome de Beatriz Silva. O quê? Vanessa gritou desta vez, se levantando de um pulo. Isso não é possível. Segundo, o Dr. Souza nem olhou para ela. A conta poupança no Banco Nacional, número 3.456, com saldo atual de R$ 320 mil. Terceiro, investimentos em ações e títulos no valor aproximado de R$ 210 mil, todos já transferidos para o nome da minha mãe. Não! Vanessa gritou, o rosto vermelho. Isso é fraude! Esse dinheiro era nosso! O advogado dela tentou acalmá-la, mas ela empurrou a mão dele. Marcelo ficou de pé também, o rosto contorcido de raiva. Ela não pode ficar com nada disso. Vamos contestar. Podem tentar, disse o Dr. Souza calmamente. Mas todos esses bens foram adquiridos antes do casamento ou com recursos comprovadamente pessoais de André. A lei protege esses bens. Tudo está registrado em cartório há mais de 90 dias, com firma reconhecida e testemunhas. É irrevogável e incontestável. Vanessa cambaleou, segurando na mesa. O rosto dela estava branco como papel. Mas tem mais, continuou o Dr. Souza. André também deixou instruções específicas sobre o conteúdo de um cofre bancário. Dentro dele, há documentos, fotografias e provas digitais de crimes de desvio de recursos, falsificação de documentos e fraude empresarial cometidos por Vanessa e Marcelo nos últimos 3 anos. Silêncio absoluto caiu na sala. Vanessa abriu a boca, mas nenhum som saiu. Marcelo ficou branco como a parede. Mentira! Marcelo gritou. Isso é uma armação dessa velha. O Dr. Souza ignorou e apertou um botão no telefone. Podem entrar, por favor. A porta se abriu e 2 policiais entraram na sala. Meu coração quase saiu pela boca. Conforme instruções deixadas por André Silva, o Dr. Souza entregou um pendrive para o policial mais velho. Estas provas devem ser entregues às autoridades competentes no momento da leitura do testamento. Aqui estão extratos bancários, e-mails, conversas de aplicativos e fotografias que comprovam o desvio de mais de R$ 2 milhões da empresa familiar. Isso não é nada! Vanessa gritou, a voz histérica. Não provam nada! O policial inseriu o pendrive num notebook e começou a ver os arquivos. Seu colega se aproximou de Vanessa e Marcelo. Vão precisar nos acompanhar para prestar esclarecimentos. Foi nesse momento que Vanessa me olhou. O ódio nos olhos dela era palpável. Você. Ela cuspiu as palavras. Você armou tudo isso. Você matou meu marido e inventou essas mentiras. Senhora, preciso que se acalme, disse o policial, segurando o braço dela. Mas Vanessa não se acalmou. Ela avançou na minha direção, o rosto contorcido de fúria. Tudo era meu. Tudo. Aquela casa, aquele dinheiro, tudo. Você não passa de uma velha inútil que deveria estar morta em vez dele. O policial assegurou com mais força. Vanessa, precisamos ir agora. O advogado dela tentou falar algo, mas o policial já estava lendo os direitos dela. E foi nesse momento, quando a realidade finalmente caiu sobre ela, quando percebeu que tinha perdido tudo, que as pernas de Vanessa cederam. Ela desmaiou ali mesmo, caindo no chão com um baque surdo. O advogado dela se ajoelhou ao lado, pedindo água. Marcelo tentou sair pela porta, mas o outro policial o impediu. Senhor, o senhor também precisa nos acompanhar para interrogatório. Eu não fiz nada, Marcelo gritou. Foi tudo ela. Eu só ajudei porque ela me obrigou. O Dr. Souza olhou para mim. Senhora Beatriz, a senhora está bem? Assenti, sem conseguir falar. Estava tremendo da cabeça aos pés, mas não de medo. Era alívio, era justiça. Era a sensação de que meu filho, mesmo depois de partir, ainda estava me protegendo. Vanessa voltou a si alguns minutos depois, amparada pelo advogado. Seu rosto estava molhado de lágrimas, a maquiagem borrada. Ela me olhou uma última vez antes de ser levada pelos policiais, e naquele olhar não havia mais arrogância, apenas desespero. Quando a porta se fechou atrás deles, sentei pesadamente na cadeira.
O doutor Souza colocou um copo de água na minha frente. Acabou, senhora Beatriz. Agora começa sua nova vida. Olhei para o testamento ainda aberto sobre a mesa, para a letra do meu André registrada ali com tanto cuidado. Obrigada, meu filho, sussurrei. Obrigada por não me abandonar. A investigação policial avançou mais rápido do que eu imaginava. Em menos de 2 semanas, os investigadores tinham desvendado toda a teia de mentiras que Vanessa e Marcelo construíram. As provas que André reuniu eram tão detalhadas, tão organizadas, que os policiais me disseram que raramente viam um caso tão bem documentado. O delegado responsável me chamou para depor 3 dias após a leitura do testamento. Senhora Beatriz, ele disse, olhando para mim com respeito. Seu filho era um homem muito inteligente. Ele nos entregou o caso praticamente resolvido. Descobriram que Vanessa e Marcelo tinham desviado mais de 2 milhões de reais da empresa familiar ao longo de 3 anos. Criaram empresas fantasmas, falsificaram assinaturas, inventaram fornecedores que não existiam. Cada centavo foi meticulosamente rastreado pelas provas que André deixou. Mas o pior ainda estava por vir. Quando os peritos analisaram as conversas do celular de Marcelo, encontraram algo que fez meu sangue gelar. Mensagens entre ele e Vanessa, planejando como se livrar de André. Não era apenas roubo. Eles estavam arquitetando um plano para matá-lo. As mensagens eram de 2 meses antes da morte do meu filho. Marcelo escreveu: "Precisamos acelerar isso. Ele está descobrindo tudo." Vanessa respondeu: "Estou pensando em algo que pareça natural, um acidente talvez." Quando li aquelas mensagens na delegacia, minhas pernas fraquejaram. O delegado me amparou. "Respire fundo, senhora. Sabemos que é difícil, mas precisamos da sua força para continuar." "André morreu de aneurisma", eu consegui dizer. "Foi natural." "Sim", o delegado concordou. "Mas as intenções deles estão claramente documentadas. Mesmo que não tenham conseguido executar o plano, conspiração para homicídio é crime grave. Isso muda tudo." Marcelo foi o primeiro a quebrar. 3 dias depois de ser preso, pediu um acordo de delação premiada. Confessou tudo. Disse que Vanessa era a cabeça de toda a operação, que ela o convenceu a desviar o dinheiro prometendo que dividiriam tudo. Confessou também que o plano de matar André foi ideia dela. Vanessa negou tudo no começo. Chamou Marcelo de mentiroso, disse que ele inventou as conversas. Mas os peritos provaram que as mensagens eram reais, enviadas do celular dela. Não havia como negar. O julgamento aconteceu 6 meses depois. A promotoria pediu penas severas pelos crimes de fraude, falsificação e conspiração para homicídio. Sentei na primeira fila do tribunal todos os dias, olhando para Vanessa. Ela evitava meu olhar, mantinha a cabeça baixa. Quando a juíza leu a sentença, senti meu coração acelerar. Vanessa foi condenada a 12 anos de prisão. Marcelo, por ter mais antecedentes e ser considerado o executor prático dos crimes, pegou 15 anos. A sala explodiu em murmúrios. Vanessa desmoronou, chorando. Minha única preocupação era Gabriel. O menino tinha apenas 9 anos e em questão de meses perdeu o pai e viu a mãe ser presa. Procurei imediatamente o Dr. Souza para pedir a guarda legal dele. Ele cuidou de toda a papelada e em 3 semanas Gabriel estava oficialmente sob minha responsabilidade. A mudança para o apartamento que André me deixou foi emocionante e dolorosa ao mesmo tempo. Era um lugar lindo no bairro Lourdes, com 3 quartos, varanda espaçosa e uma vista maravilhosa da cidade. Escolhi o quarto maior para Gabriel. Queria que ele se sentisse em casa. Mas o menino estava confuso e traumatizado. Nos primeiros dias, mal falava. Ficava sentado no quarto, olhando para o nada. À noite, eu ouvia ele chorando baixinho. Meu coração se partia cada vez que isso acontecia. "Vó", ele me perguntou uma noite, "por que a mamãe fez isso? Por que ela queria machucar o papai?" Não tinha respostas fáceis para dar. Às vezes as pessoas fazem escolhas erradas, meu amor. Isso não significa que ela não te ama. Ela só perdeu o caminho. Matriculei Gabriel numa escola particular,
perto do apartamento e, por recomendação da assistente social, comecei a levá-lo em sessões de terapia 2 vezes por semana. A psicóloga, doutora Fernanda, era uma mulher gentil que tinha experiência com crianças traumatizadas. Gabriel precisa processar tudo isso no tempo dele. Ela me explicou após a primeira sessão. Não force conversas, mas esteja disponível quando ele quiser falar. E cuide de você também, dona Beatriz. Você passou por muita coisa. 3 meses depois da prisão de Vanessa, Gabriel me pediu para visitar a mãe. Meu primeiro instinto foi dizer não, protegê-lo daquela dor. Mas a doutora Fernanda me aconselhou a permitir. Ele precisa dessa conexão, mesmo que seja difícil. Negar pode causar mais dano no futuro. A primeira visita foi supervisionada pela assistente social. Gabriel ficou quieto quase todo o tempo, respondendo com monossílabos às perguntas de Vanessa. Ela chorou muito, pediu desculpas repetidas vezes. Quando saímos, Gabriel segurou minha mão com força. Posso não vir na próxima vez, vó? Pode, meu amor. Você decide quando e se quer vir de novo. A vida no apartamento foi se ajeitando aos poucos. Criei uma rotina com Gabriel, preparava café da manhã, levava ele na escola, ajudava com lição de casa, assistíamos filmes à noite. Aos poucos, vi o menino voltando a sorrir. Foi num desses dias comuns, quando eu voltava do mercado carregando sacolas, que conheci Paulo. Ele morava no apartamento ao lado do nosso, um senhor de 70 anos, viúvo, com cabelos brancos e olhos gentis. Deixa eu ajudar com isso, ele disse, pegando 2 sacolas das minhas mãos. Você é nova no prédio, não é? Sou Paulo, seu vizinho. Beatriz, respondi, agradecida pela ajuda. Moro com meu neto. Ele carregou as sacolas até minha porta. Qualquer coisa que precisar é só bater na porta ao lado. Moro sozinho desde que minha esposa faleceu, há 2 anos. Às vezes, a solidão pesa. Havia algo na voz dele, uma tristeza que eu reconhecia. Obrigada, Paulo. Vou lembrar disso. Nos dias seguintes, comecei a encontrar Paulo com frequência. No elevador, na portaria, no pequeno jardim do prédio. Conversávamos sobre amenidades, sobre o bairro, sobre a vida. Ele tinha um jeito calmo de falar, um sorriso fácil que me deixava confortável. Uma tarde, ele bateu na minha porta com um pote de brigadeiro. Fiz demais e pensei que você e seu neto poderiam gostar. Gabriel adorou. Ele faz o melhor brigadeiro que já comi, vó, disse com a boca cheia. Dali em diante, Paulo se tornou presença constante em nossas vidas. Às vezes, tomávamos café juntos enquanto Gabriel estava na escola. Outras vezes, ele ajudava o menino com matemática, uma matéria que eu nunca dominei bem. Não era romance, era algo mais simples e profundo. Era companheirismo. Uma noite, sentados na varanda do meu apartamento enquanto Gabriel dormia, Paulo me perguntou: Beatriz, você já pensou que merece ser feliz de novo? Olhei para ele, surpresa. Passei tanto tempo cuidando de todo mundo que esqueci de pensar em mim. Ele sorriu. Então está na hora de começar a pensar. A vida continua, mesmo depois de tanta dor. Seu filho com certeza gostaria de ver você feliz. Talvez tenha razão, respondi, sentindo algo aquecer dentro do meu peito. Talvez esteja na hora de recomeçar de verdade. 6 anos se passaram, como um sopro e um século ao mesmo tempo. Gabriel agora tinha 15 anos e estava irreconhecível daquele menino traumatizado de 9. Cresceu tanto que precisei comprar roupas novas a cada 3 meses. Mas não era só a altura. Ele tinha o mesmo sorriso fácil de André, a mesma risada contagiante, até o jeito de passar a mão no cabelo quando estava nervoso era igual ao do pai. Às vezes, quando ele entrava na sala, meu coração dava um pulo. Por um segundo, via André ali, jovem de novo, cheio de vida. Então piscava e era Gabriel, meu neto, minha razão de continuar. Paulo se tornou parte essencial das nossas vidas. Não nos casamos, nem moramos juntos. Não precisávamos disso. Ele tinha o apartamento dele, eu tinha o meu, e nos encontrávamos todos os dias. Tomávamos café da manhã juntos, assistíamos novelas à noite, caminhávamos no parque aos domingos.
Era um companheirismo tranquilo, sem cobranças, sem pressas. Exatamente o que eu precisava nessa fase da vida. Gabriel gostava de Paulo. Vó, ele é legal, disse uma vez. Não está tentando substituir o papai. Só quer estar com você. Isso é bom. As visitas de Gabriel à mãe diminuíram drasticamente ao longo dos anos. No começo, íamos uma vez por mês. Depois passou para a cada 2 meses. Agora, Gabriel só ia 2 vezes por ano, no aniversário dele e no Natal. Não forcei nada. Deixei que ele decidisse. Mas ele mantinha a correspondência com Vanessa. Cartas iam e vinham regularmente. Gabriel nunca me mostrou o conteúdo, e eu nunca pedi para ver. Era a relação dele com a mãe. Precisava respeitar isso. Foi numa manhã de quinta-feira que recebi uma carta endereçada a mim. O remetente era a penitenciária feminina de Vespasiano, Vanessa. Meu primeiro instinto foi jogar fora sem abrir, mas algo me impediu. Sentei na varanda com uma xícara de café e, com as mãos tremendo, abri o envelope. A letra era caprichada, diferente da Vanessa que eu conhecia. Comecei a ler. Beatriz, a carta começava. Sei que não tenho o direito de pedir sua atenção, muito menos seu perdão. Passei os últimos 6 anos pensando em tudo que fiz, em todas as escolhas erradas que tomei. A prisão te dá muito tempo para pensar. Tempo demais, às vezes. Quero que saiba que assumo total responsabilidade pelos meus atos. Não vou culpar Marcelo. Não vou culpar as circunstâncias. Não vou inventar desculpas. Fui eu. Fui eu quem escolheu a ganância em vez da família. Fui eu quem traiu André. Fui eu quem planejou coisas terríveis. Meus olhos começaram a arder. Continuei lendo. A ganância me cegou completamente. Via o dinheiro, via a possibilidade de uma vida de luxo, e nada mais importava. Nem André, que sempre foi bom comigo. Nem Gabriel, que merecia uma mãe melhor. Nem você, que sempre me tratou com respeito mesmo quando eu não merecia. André era um homem bom demais para mim. Eu sabia disso no fundo, mas fingia que não. Quando descobri que ele estava reunindo provas contra mim, entrei em pânico. E em vez de parar, em vez de pedir perdão, escolhi o caminho mais obscuro. Agradeço a Deus todos os dias que ele morreu de causas naturais, porque não sei se eu teria coragem de parar Marcelo se o plano tivesse avançado. Uma lágrima caiu na carta, borrando a tinta. Enxuguei o rosto e continuei. Quero agradecer por cuidar do Gabriel. Sei pelas cartas dele que ele está bem, que está feliz, que está se tornando um jovem maravilhoso. Isso é por sua causa, Beatriz. Você deu a ele o que eu nunca consegui dar, um lar estável, amor incondicional e um exemplo de força. Quando eu sair daqui a 6 anos, não vou pedir contato com Gabriel. Ele terá 21 anos, será um adulto. Se ele quiser me ver, vou recebê-lo de braços abertos. Se não quiser, vou respeitar. Ele não me deve nada. Só queria que você soubesse que, apesar de tudo, eu reconheço o que você fez. E que, de alguma forma torta, sou grata. Gabriel está vivo, saudável e amado por causa de você. Com respeito e arrependimento, Vanessa. Fechei a carta e chorei. Mas não eram lágrimas de raiva ou dor. Era algo diferente. Um alívio, talvez. Um reconhecimento de que até as pessoas que nos machucam profundamente são capazes de mudança, mesmo que venha tarde demais. Paulo me encontrou chorando na varanda. Beatriz, o que aconteceu? Mostrei a carta para ele. Ele leu em silêncio e depois sentou ao meu lado. Vai responder? Acho que sim, disse, enxugando o rosto. Ela merece ao menos saber que li. Passei dias pensando no que escrever. Não queria ser cruel, mas também não conseguia oferecer um perdão completo. Finalmente sentei e escrevi. Vanessa, recebi sua carta. Foi inesperada, mas agradeço sua honestidade. Não posso oferecer perdão. Isso não me cabe. André era quem precisaria perdoar e essa oportunidade foi tirada dele. Mas reconheço sua decisão de assumir total responsabilidade e cumprir sua sentença completa. É um passo na direção certa.
Quanto a Gabriel, continuarei fazendo o que sempre fiz, colocando ele em primeiro lugar. Isso significa permitir que mantenha algum tipo de relação com você, desde que seja saudável para ele. Ele está crescendo para se tornar um jovem notável. Vejo muito de André nele. Beatriz. Selei o envelope e coloquei no correio no dia seguinte. Não sabia se Vanessa responderia, mas senti que era o certo a fazer. Gabriel estava cada vez mais introspectivo. Uma noite, ele se sentou comigo na varanda, o mesmo lugar onde Paulo e eu costumávamos tomar café. Vó, posso perguntar uma coisa? Claro, meu amor. Ele hesitou. Como você consegue não odiar a minha mãe? Depois de tudo que ela fez com você, com o papai, como você deixa eu manter contato com ela? Respirei fundo. Gabriel, sentimentos são complicados. Eu não odeio sua mãe. Odeio o que ela fez, odeio as escolhas que ela tomou, mas ela ainda é uma pessoa que errou terrivelmente. E ela é sua mãe. Mas ela tentou matar o papai. A voz dele tremeu. Tentou, mas não conseguiu. E agora está pagando por isso. Olhei nos olhos dele. Você não precisa escolher entre amar seu pai e ter algum sentimento pela sua mãe. Os dois podem existir ao mesmo tempo. Raiva, amor, decepção, saudade, tudo junto. Isso te torna humano. Eu sinto falta dela às vezes, ele confessou, as lágrimas escorrendo. Mas também sinto raiva. E depois me sinto culpado por sentir falta. É confuso demais. Puxei ele para um abraço. Não há nada de errado em sentir tudo isso, meu amor. Você é um ser humano extraordinariamente compassivo, considerando tudo o que passou. Seu pai ficaria muito orgulhoso de você. Gabriel chorou no meu ombro como não fazia há anos. E eu segurei ele, esse menino que se tornou minha razão de viver, e agradeci mais uma vez a André por ter me protegido, por ter garantido que eu estaria aqui para cuidar do filho dele quando ele não pudesse mais estar. Naquela tarde de sábado, Gabriel e eu estávamos no pequeno jardim que cultivamos na varanda do apartamento. Plantamos rosas, jasmins e até um pequeno pé de tomate que Gabriel insistiu em cuidar. Ele estava regando as plantas quando parou de repente e me olhou. Vó, posso te perguntar uma coisa que sempre quis saber? Claro, meu amor. Pode perguntar qualquer coisa. Ele pousou o regador e se sentou ao meu lado no banco de madeira que Paulo tinha feito para nós. O papai sabia? Sobre o que a mãe e o tio Marcelo estavam fazendo? A pergunta me pegou de surpresa, mas merecia uma resposta honesta. Sim, Gabriel. Ele sabia. Ou pelo menos desconfiava muito. Foi por isso que preparou tudo, a caixa de segurança, as provas, o testamento secreto. Ele estava nos protegendo mesmo antes de partir. Gabriel ficou em silêncio por um longo momento, absorvendo aquela informação. Deve ter sido muito difícil para ele. Desconfiar da própria esposa, não saber se estava certo ou errado. Foi muito difícil, concordei. Mas ele te amava tanto, e me amava tanto, que fez o que precisava fazer para nos manter seguros. Sabe o que é estranho, vó? Gabriel passou a mão no cabelo, o mesmo gesto que André fazia. Quanto mais velho fico, mais difícil é lembrar detalhes específicos sobre ele, como era exatamente a voz dele ou como ele me abraçava. Mas ao mesmo tempo, sinto que entendo ele melhor agora do que quando era criança. Estendi a mão e segurei a dele. Isso é normal, meu amor. Nossas lembranças mudam com o tempo, mas nossa compreensão se aprofunda. E você tem muito dele em você. Não só na aparência, mas no caráter, na bondade. Gabriel sorriu, um sorriso meio triste, meio esperançoso. Aliás, tem uma coisa que eu decidi e queria contar para você primeiro. Meu coração acelerou. Pode contar. Decidi que quero estudar direito, como o papai. Ele olhou para mim com os olhos brilhando. Quero ajudar famílias que passam por situações como a nossa, famílias afetadas por crimes, por traições, por perdas. Quero fazer diferença na vida das pessoas. Senti as lágrimas encherem meus olhos. Gabriel, seu pai ficaria tão orgulhoso dessa escolha,
Tão orgulhoso de você. Você acha? Ele perguntou, e por um momento voltou a ser aquele menino de 9 anos buscando aprovação. Tenho certeza absoluta, respondi, puxando ele para um abraço apertado. Você está transformando toda essa dor em propósito. Isso é o que pessoas extraordinárias fazem. Ficamos ali abraçados no jardim, enquanto o sol começava a se pôr sobre Belo Horizonte. Paulo apareceu na porta da varanda com uma bandeja de café e bolo. Interrompi algo? Ele perguntou gentilmente. Não, entre. Sorri limpando as lágrimas. Gabriel acabou de me contar que vai estudar direito. Paulo apertou o ombro de Gabriel com orgulho. Seu avô e seu pai estariam muito felizes. E eu também estou. Naquela noite, depois que Gabriel foi dormir e Paulo voltou para o apartamento dele, sentei sozinha na varanda, olhando as estrelas. Fiz 73 anos na semana anterior. 74 anos de uma vida que teve de tudo. Perdi Fernando, o amor da minha juventude, aquele que construiu uma vida comigo. Perdi André, meu único filho, meu menino, tirado cedo demais deste mundo. Enfrentei traições que jamais imaginei ser capaz de sobreviver. Fui expulsada da minha própria casa, humilhada, chamada de inútil. Mas também encontrei força onde não sabia que existia. Encontrei justiça quando tudo parecia perdido. Encontrei um recomeço em Paulo, não um grande amor de cinema, mas um companheirismo genuíno e profundo que aquece meus dias. E vi Gabriel crescer, prosperar, transformar-se num jovem que faz meu coração transbordar de orgulho. Aprendi que resiliência não é sobre não cair. É sobre levantar toda vez que a vida te derruba. É sobre continuar caminhando, mesmo quando parece que não há caminho à frente. Olhei para o céu e sussurrei. André, meu filho, olha o homem em que Gabriel está se tornando. Olha como ele está transformando a dor em propósito, como está encontrando seu caminho, mesmo depois de tanta escuridão. Você o preparou bem para isso, mesmo no pouco tempo que teve com ele. Em algum lugar, imaginei André sorrindo. Aquele sorriso gentil que Gabriel herdou. Não porque acreditasse que ele pudesse realmente me ouvir, mas porque manter sua memória viva daquela forma me dava força para continuar. A vida raramente segue o caminho que planejamos. Às vezes nos leva por trilhas escuras e tortuosas, através de tempestades que parecem intermináveis. Perdemos pessoas que amamos, enfrentamos traições que nos partem ao meio, passamos por momentos em que achamos que não vamos conseguir dar o próximo passo. Mas mesmo nas circunstâncias mais sombrias, mesmo quando perdemos aqueles que mais amamos, sempre existe a possibilidade de encontrar luz novamente. Basta ter coragem de continuar caminhando. Basta acreditar que o próximo amanhecer pode trazer esperança. André me ensinou isso com seu último ato de amor. Aquela chave prateada, aquelas provas cuidadosamente reunidas, aquele testamento que me protegeu. Ele sabia que eu encontraria uma força que nem suspeitava possuir. Ele sabia que, mesmo quando tudo parecesse perdido, ainda haveria um caminho pela frente. E ele estava certo. Hoje, olho para Gabriel e vejo o futuro. Vejo um jovem que vai fazer diferença no mundo, que vai ajudar outras famílias a encontrarem justiça como nós encontramos. Vejo o legado de André continuando, não apenas em mim, mas na próxima geração. Olho para Paulo e vejo que o amor pode ter muitas formas. Não precisa ser fogo e paixão. Pode ser tranquilidade, companheirismo, café da manhã compartilhado e mãos dadas enquanto assistimos o pôr do sol. E olho para mim mesma, aos 74 anos, e vejo uma mulher que sobreviveu, que mais do que sobreviver, encontrou uma forma de florescer novamente. As cicatrizes estão lá, sempre estarão, mas elas me lembram de onde vim, do que superei, da força que carreguei quando nem sabia que era forte. Então, se você está passando por algo difícil agora, se alguém te traiu, se perdeu algo ou alguém importante, se acha que não vai conseguir continuar, deixa eu te dizer uma coisa. Você vai. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas você vai encontrar força para se levantar. E quando olhar para trás, vai perceber que era mais forte do que jamais imaginou. No meu lugar,
O que você faria? Responda nos comentários e não deixe de assistir o próximo vídeo que está aparecendo na tela. Tem uma reviravolta emocionante esperando por você.